Voando pelo anoitecer australiano está um dos mamíferos mais bem-sucedidos do planeta. O morcego. Eles são o segundo maior tipo de mamíferos, depois dos roedores, e os únicos capazes de voar. Um grupo de morcegos, as raposas voadoras, estão entre as mais sociais de sua espécie, vivendo em barulhentas comunidades de dezenas de milhares de membros. Elas passam o tempo se alimentando, lutando por dominância e aderindo a uma ardente vida amorosa. Elas são vistas pousando em árvores por toda a Austrália, uma vasta ilha-continente, lar dos animais mais incomuns e fascinantes do planeta. Esses são os segredos da raposa voadora. Segredos da Austrália selvagem. A raposa voadora. Em uma área verde exuberante cortando a movimentada metrópole de Sydney, na Austrália, está o Centennial Park. Entre suas imponentes árvores vivem aproximadamente 20.000 raposas voadoras. Elas ganharam esse nome porque seu focinho longo lhes dá uma aparência de raposa. Elas são membros de uma espécie antiga. Fósseis de seus ancestrais datam em aproximadamente 58 milhões de anos atrás. Há 4 tipos de raposas voadoras na Austrália, mas essas raposas voadoras de cabeça cinzenta são as mais numerosas. Elas têm uma pelugem ruiva distinta ao redor do pescoço e, diferente de outros morcegos frugívoros, pelos que vão até suas patas. Com uma envergadura de asas de mais de 1 metro, elas são os maiores morcegos frugívoros da Austrália. Esses mamíferos altamente sociáveis gostam de viver cercados uns dos outros, asa com asa, em grupos extremamente grandes ao longo da faixa costeira oriental da Austrália. Dos climas frescos de Vitória, no sul, aos trópicos de Queensland, ao norte. Onde quer que vão, os morcegos são incrivelmente barulhentos. Os sons que fazem são uma forma complexa de comunicação. As raposas voadoras de cabeça cinzenta foram gravadas fazendo mais de 30 tipos diferentes de sons. Mudando de lugar para lugar, conforme as árvores que as alimentam florescem ou dão frutos, elas são extremamente adaptáveis. E podem viver nos confins das florestas tropicais, em fazendas e bem perto dos humanos. Essa colônia vive em um parque bem no meio de uma cidade de Nova Gales do Sul. As raposas voadoras são tão adaptáveis que se acostumaram com os carros passando bem ao lado de onde descansam e dormem, e toleram os humanos. Para as raposas voadoras, a chegada da escuridão significa hora do jantar. Todo entardecer,
Elas levantam voo em massa para encontrar comida. A altura em que voam varia de acordo com a topografia do terreno abaixo delas. Mas sua altitude de viagem é de aproximadamente 38 metros, com velocidade entre 24 e 40 quilômetros por hora. Muitos morcegos usam um tipo de sonar orgânico chamado de ecolocalização para encontrar insetos e comê-los. Mas as raposas voadoras não caçam presas vivas. Elas comem frutas, então não usam ecolocalização. Em troca, usam sua visão. Elas têm olhos grandes, particularmente adaptados para reconhecer cores no escuro e, ao unir-se a um olfato excelente, ajudam a identificar frutas e flores comestíveis. Os morcegos encontraram uma de suas comidas favoritas, a flor da árvore de eucalipto. É uma das árvores mais importantes e distintas da Austrália, com muitas centenas de espécies diferentes, mas conhecidas como árvore de goma pelos nativos. As flores são ricas em néctar, que as raposas voadoras adoram. Elas não são as únicas criaturas a sair para se alimentar quando o sol se põe. Na verdade, os animais da Austrália têm uma vida noturna movimentada. Wombates e cusuzorros são noturnos, assim como os quokkas, pequenos marsupiais. Todos eles fazem a maior parte das refeições à noite. Pequenos pinguins pescam durante o dia, enquanto a noite serve para socializar. Mas para as raposas voadoras, a noite é para comer o máximo possível. Elas têm um sistema digestivo extremamente rápido e em uma única noite conseguem comer 2,5 vezes o seu próprio peso. É a única forma de adquirir proteína o suficiente das frutas que comem. Elas são bem adaptadas a comer flores macias e frutas. O céu de suas bocas é profundamente rugoso e as línguas amassam a comida contra ele. Elas conseguem processar grandes quantidades de comida rapidamente, sugando o néctar das flores e mastigando as frutas. Raposas voadoras ajudam a espalhar espécies de árvores e plantas. A maioria das espécies de árvores se propagam produzindo pólen e sementes que contêm sua informação genética. Elas dependem do vento, insetos e outros animais para espalhá-los e assegurar sua sobrevivência. Leva entre 12 e 24 minutos para a comida passar pelo trato digestivo da raposa voadora. No momento em que elas excretam as sementes ou o pólen, elas geralmente já voaram para outra área, dando às espécies de plantas uma chance de crescer em um novo lugar. É cedo no Centennial Park em Sydney e as raposas estão retornando de sua busca por alimento, de volta a seu acampamento ou área de pouso diurno. Acampamentos são o ponto principal da vida da raposa voadora. Esse é o lugar para descansar depois de comer, encontrar um parceiro, ter filhotes, criar filhotes e discutir com os vizinhos.
Elas costumam migrar sempre para as mesmas regiões e geralmente se estabelecem nos mesmos acampamentos, um acampamento para o verão e outro para o inverno. As raposas geralmente passam o inverno grávidas e criam seus filhotes no acampamento de verão antes de acasalarem de novo. Nas áreas agrícolas do centro de Nova Gales do Sul, a 240 quilômetros ao sul de Sydney e próximo à pequena cidade de Muswell Brook, há uma colônia ainda maior de aproximadamente 40 mil morcegos. Raposas voadoras gostam que seus acampamentos estejam lotados, e o de Muswell Brook não é uma exceção. A colônia ocupa cada árvore, videira ou arbusto disponível. Com espaços tão disputados no acampamento, cada raposa voadora que volta para casa depois de se alimentar deve pousar em um espaço muito pequeno. Mas uma largura tão grande de asas e um espaço tão apertado para manobrar faz com que o pouso seja difícil. Elas precisam escolher o seu lugar usando a visão, diminuir sua velocidade usando toda a superfície de suas asas em várias posições diferentes. E então pairar sobre o espaço e se encaixar nele. As raposas precisam desenvolver suas habilidades aéreas. Muitas vezes, as mais jovens e menos experientes colidem com galhos e vegetação e perfuram suas asas. Asas de morcego são tecidos vivos, então pequenos furos e rasgos vão cicatrizar, mas grandes buracos podem comprometer sua habilidade de voar e de se alimentar. Toda a sua habilidade de manobra se resume à estrutura física de suas asas. Semitransparentes, as asas são feitas de 2 camadas de pele sem pelo esticadas sobre membros anteriores com 5 dedos. No meio das 2 camadas de pele, há uma fina camada de tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos, nervos e fibras de elastina. Para serem aerodinamicamente eficientes, as raposas precisam que suas asas sejam resistentes o suficiente para não rasgar durante o voo e, ao mesmo tempo, flexíveis o suficiente para cobrir seus corpos enquanto dormem. É a elastina reforçando a membrana da asa que torna tudo isso possível. As asas são cruciais para se locomover, voar e se alimentar. Então, a sobrevivência da raposa depende da manutenção delas para que fiquem em excelentes condições. Elas passam parte do dia fazendo a manutenção de suas asas, limpando cada centímetro da membrana. As asas das raposas voadoras servem para muito mais do que apenas voar. As membranas cobrem o esqueleto semelhante a uma mão humana alongada, equipada com um polegar. E assim como polegares humanos, eles são extremamente úteis.
Eles servem como ganchos e equipamento de escalada. São eles que ajudam as raposas voadoras a subir pelas árvores e a manobrar-se em posições nas quais seria difícil de voar. Seus polegares também servem como uma arma muito útil. Terminando em uma garra muito afiada, esses dedos dos morcegos são uma ótima arma para defender seus lugares. Acotovelar-se por uma boa posição é um grande passatempo das raposas. E os poleiros diurnos são onde a política das raposas voadoras acontece. Apesar de que, para os olhos humanos, as árvores parecem todas iguais, para a raposa voadora, cada centímetro de galho tem uma significância social. Há uma hierarquia dentro do acampamento de morcegos. Machos mostram sua dominância quando tomam e defendem os melhores lugares nas árvores. Os lugares mais altos e mais frescos nas árvores no centro do acampamento são considerados os imóveis mais cobiçados da colônia. Se um macho consegue estabelecer um desses como seu território, ele terá um status social mais alto e será mais atraente para as fêmeas. Uma vez que o macho conquistou um dos melhores espaços, é seu dever defendê-lo. Vigorosamente. O outono é a época que faz todos os empurrões e cotoveladas valerem a pena. É época de acasalamento. E os machos mais bem-sucedidos serão aqueles que trabalharam duro para conseguirem ficar com os lugares de status social mais alto. Esse macho adulto conquistou uma das posições mais desejadas no topo de uma das melhores árvores. É a sua forma de declarar claramente a sua liderança e superioridade para as fêmeas. Esse sistema de acasalamento da raposa voadora de cabeça cinzenta é descrito como um acasalamento leque, no qual a fêmea decide com qual macho acasalar, baseando-se na localização dele dentro do acampamento. Quanto melhor a localização, melhor é a condição genética do macho, pelo menos teoricamente. Essa fêmea escolheu um dos machos dominantes para acasalar e saiu de seu lugar para ficar com ele em seu galho. Mas ela não está sozinha. Ela se reúne com outras fêmeas que também escolheram esse macho. Até 5 fêmeas vão formar seu harém para esse período de acasalamento. Eles começam o ritual de acasalamento, com um farejar curioso da parte do macho. A fêmea tolera sua atenção. Então, a seguir, vêm as lambidas mútuas, que podem durar meia hora.
Depois de um cortejo relativamente longo, o ato em si termina rapidamente. E novamente, os polegares mostram sua utilidade. A fêmea pode até não parecer muito disposta, mas ela saiu de seu lugar por livre e espontânea vontade para ficar com esse macho. Eles vão acasalar até 4 vezes por hora, durante vários dias. Para outros machos não dominantes, acasalar não é bem uma certeza. Eles não foram fortes ou dominantes o suficiente para lutar até chegar no centro da colônia, nos melhores lugares no topo das árvores mais altas. Estar afastado do centro da colônia, nos lugares menos desejados, significa que eles têm menos chances de atrair um harém. Então eles precisam trabalhar duro para atrair uma parceira entre as fêmeas restantes, que escolheram não se unir a um macho dominante. Não se sabe por que algumas fêmeas escolhem seus parceiros fora do sistema hierárquico. Esse macho do baixo escalão foi bem-sucedido e encontrou uma fêmea solteira. Morcegos operando fora do sistema de harém muitas vezes são monogâmicos, e esses dois parecem ficar juntos pela temporada de acasalamento inteira. Mas esse jovem macho não dominante não conseguiu encontrar um par. Ele não tem o privilégio de ficar parado e deixar que as fêmeas venham até ele. Então ele tem que se arriscar e tentar a sorte com qualquer fêmea que encontrar. Ele usa suas garras para escalar a árvore, encontrando fêmeas pelo caminho. O jovem macho está procurando bastante, de olho em toda fêmea que cruzar seu caminho. A escolha de acasalar ou não é das fêmeas, e elas estão demonstrando seu desinteresse enquanto o ignoram completamente, se afastam ou usam suas garras para se fazer entender. Mas esse morcego galanteador não vai desistir facilmente. Obstinado, ele sobe pela árvore, farejando as fêmeas na esperança de que elas retribuam e o deixem se aproximar para uma troca de afetos. Por um bom tempo, é uma tarefa infrutífera. Mas é vital para a sobrevivência da colônia a longo prazo que todos os acasalamentos sejam bem-sucedidos. Apesar de essas colônias parecerem grandes, raposas voadoras são vulneráveis à extinção. Muitas são abatidas por fazendeiros ou morrem em incêndios ou secas todos os anos. Então o jovem e determinado morcego precisa ser persistente e, eventualmente, ele encontrará uma fêmea interessada o suficiente para acasalar. A época de procriação é um momento muito agitado para as raposas. Elas se alimentam todas as noites e voltam ao acampamento durante o dia para acasalar. Mas a procriação termina com a chegada do inverno, e as fêmeas grávidas terão uma vida mais tranquila no acampamento durante os próximos 6 meses. Quando o sol sobe, é hora de se preparar para dormir.
A preferência dos morcegos de viver em bandos tão cheios causa muita agitação e barulho na hora de dormir. Essa também é a hora em que muitos morcegos evacuam. Para isso, eles precisam ficar de cabeça para cima. Seu pouso fica a aproximadamente 16 quilômetros de onde comeram durante a noite, e ao carregar pólen em seus pelos e excretar sementes, eles estão ajudando a espalhar as espécies de árvores. A rotina da hora de dormir das raposas voadoras envolve uma grande lista de afazeres. Elas não só precisam pousar em segurança, cuidar das asas, defender seus lugares contra os recém-chegados e evacuar. Elas também precisam alcançar a temperatura certa. Como os humanos, elas estão constantemente regulando sua temperatura corporal. Seus níveis ideais estão entre 35 e 40 graus Celsius. No clima muitas vezes severo da Austrália, isso nem sempre é fácil, e suas asas desempenham um auxílio vital. Os vasos sanguíneos que se estendem pela membrana da asa ajudam os morcegos com a termorregulação. Esticar completamente as asas pode ser tanto uma exibição quanto uma forma de conseguir calor do sol. E em dias quentes, o abanar das asas pode promover perda de calor. Em dias frios, eles se enrolam em suas asas para reter o calor corporal. Com uma envergadura tão grande, há membrana o suficiente para servir de cobertor ou até como capa de chuva durante o clima ruim. Depois de se certificar de que estão confortáveis, finalmente é hora de descansar. Mas para animais que dormem de cabeça para baixo, se certificar de que não vão cair do puleiro é uma preparação importantíssima para uma soneca. As raposas voadoras têm uma adaptação brilhante para a sua vida de pernas para o ar, patas com um mecanismo de trava. Quando um morcego se pendura em um galho, os músculos dos membros inferiores se contraem para apertar os dedos. É um sistema de tranca, que trava seus dedos com um aperto poderoso. Isso significa que as raposas podem descansar e dormir com segurança, mesmo com ventos fortes. Outra adaptação permite que os membros inferiores virem para ambos os lados, para frente e para trás, para que eles possam mudar de posição sem ter que soltar o galho. Isso é possível porque o fêmur do morcego ou osso da coxa é retorcido e as rótulas dos joelhos são pequenas ou inexistentes, dando um maior grau de movimento para as articulações dos joelhos.
raposas voadoras têm outra modificação que é essencial para passar tanto tempo de cabeça para baixo: seu sistema cardiovascular. Um humano não seria capaz de passar tanto tempo suspenso desse jeito, porque o sangue começaria a se acumular em lugares onde não deveria, como nos pulmões e na cabeça. Apesar de morcegos terem um sistema cardiovascular parecido com o nosso, eles evoluíram um coração maior que o normal. Em relação ao peso delas, seus corações são pelo menos 2 vezes maiores do que de outros mamíferos de tamanho similar. Esse coração grande consegue manter sangue circulando o suficiente para impedi-lo de inundar o cérebro. As raposas voadoras usam o tempo de cabeça para baixo para relaxar e, se não estiverem com sono, para tomar banho de sol. Elas vão descansar e cochilar durante a maior parte do dia em seus lugares nas árvores. Mas como são presas para outros animais, como pítons e águias, elas permanecem alertas e atentas ao que acontece ao redor. No coração de Sydney, as raposas do Centennial Park têm seu sono perturbado por visitantes aéreos. Um grupo de cacatuas negras estão circulando o acampamento. Elas têm aproximadamente o mesmo tamanho das raposas voadoras e são tão barulhentas quanto. As cacatuas parecem incomodar os morcegos deliberadamente. Talvez elas estejam tentando intimidá-los para que eles saiam e elas se apossem das árvores. Eventualmente, as aves barulhentas vão embora e, depois de todo esse barulho, as raposas voadoras podem finalmente voltar a dormir. No acampamento de Muswell Brook, a paz e o silêncio são interrompidos pela chegada de um monstro de metal. Ainda que as raposas tenham escolhido estabelecer seu acampamento aqui deliberadamente, o barulho da sirene do trem as assusta. E elas levantam voo, uma atividade um tanto incomum durante o dia. Elas precisam de um tempo para retomar o equilíbrio. Quando o sol se põe, as raposas voadoras despertam e ficam agitadas. Mais uma vez, é quase hora de deixarem o acampamento para a sua refeição noturna. O sistema de trava em suas pernas as manteve seguras sem cair durante todo o dia.
Agora é hora de soltar esse aperto poderoso. Para destravar as patas, elas precisam bater as asas até ficarem na horizontal. Tirar o peso corporal das pernas, solta suas patas dos galhos. Há uma técnica específica para isso, e voadores inexperientes podem ter problemas para destravar as patas. Sair do acampamento à noite para encontrar comida é chamado de emergência, e é uma competição de paciência. Dependendo da árvore que está florescendo ou dando frutos, os morcegos podem ter que viajar por 40 quilômetros para conseguirem se alimentar. Então, os que saem mais cedo, teoricamente, têm mais chance de chegar à fruta mais próxima. Mas também têm a maior chance de serem pegos por uma ave de rapina, como milhafres e águias. No fim, geralmente são adultas como essa, fêmeas com uma condição física mais frágil que saem primeiro. Elas são as mais famintas e as mais prováveis de assumir os riscos. Como os privilégios de acasalamento, a hora da emergência dos machos adultos é relacionada à sua posição social. Durante a época de acasalamento, um macho com um harém só vai sair depois que a última fêmea já tiver partido, para evitar que ela seja roubada por um macho de baixo escalão que tenha ficado para trás. Se eles não estão esperando para roubar uma das fêmeas do harém do macho dominante, os não dominantes saem com as fêmeas adultas. Mas eventualmente todos levantam voo. Quando os dias se prolongam e o inverno se torna primavera, as fêmeas estão com 6 meses de gravidez e se preparam para dar à luz. Quando estão perto da hora, elas se separam e vão para longe dos machos. A temporada de nascimento de ninhadas é durante a primavera australiana, entre setembro e novembro. Raposas voadoras dão à luz durante o dia, enquanto estão de cabeça para baixo. A cabeça do filhote aparece primeiro e ele é pego pelas asas da mãe. O filhote se alimenta de uma mama em sua axila. Ela vai lhe dar leite por no mínimo 6 semanas após seu nascimento. Bebês morcegos ou filhotes não conseguem equilibrar sua temperatura corporal, então é muito importante que fiquem o mais próximos possível das mães. Se estiver muito frio, ela pode cobrir o filhote com suas asas.
E em dias que estiverem mais quentes, ela pode usar suas asas para abaná-lo gentilmente. O filhote estará apegado à sua mãe desse jeito pelas 2 ou 3 primeiras semanas de sua vida. A garra de seu polegar tem o formato de gancho, que lhe dá segurança ao se agarrar nos pelos da mãe. E ele precisa se agarrar com firmeza. Até mesmo quando sair para encontrar alimento, o filhote estará se segurando nela. Depois de aproximadamente 3 semanas, ele vai ficar pesado demais para a mãe carregar, então ela vai deixá-lo em um berçário no meio do acampamento com os outros filhotes enquanto ela sai para se alimentar durante a noite. Ele vai desmamar quando estiver com aproximadamente 12 semanas e vai aprender a voar com a mesma idade, mas vai ficar perto da mãe por 5 ou 6 meses. Raposas voadoras geralmente têm apenas um filhote por ano. Esse crescimento populacional lento as deixa vulneráveis aos problemas ambientais como incêndios, ondas de calor e secas, e com isso, colônias inteiras já desapareceram. Também há uma alta taxa de mortalidade entre morcegos jovens durante o inverno, quando eles têm menos de 1 ano de idade, especialmente se tiverem que viajar muito para encontrar alimento. Aprender a encontrar fontes de alimento confiáveis é vital para os morcegos jovens, e errar nessa situação pode ser fatal. Os filhotes de Muswell Brook estão com 9 meses agora e já deixaram suas mães. Eles montaram seu próprio espaço na beira da colônia. Ele funciona como um acampamento de treinamento para filhotes. Aqui, eles vão aprender a brigar entre si e começarão a entender a realidade dura de viver em uma sociedade hierárquica baseada na dominância. Eles pegam um jeito em negociações de espaço e escaladas. E também praticam habilidades de voo e formas seguras de pousar. Assim como a negociar espaços em lugares mais difíceis, como nos juncos abaixo das árvores. Raposas voadoras geralmente acampam perto de grandes fontes de água, como lagos e rios. Acredita-se que a proximidade a pontos de referência como esses facilitam a volta para casa. Mas também significa que, mais ao norte da Austrália, predadores aquáticos são um risco, especialmente para os mais jovens e menos experientes em escalar. Crocodilos comerão qualquer raposa voadora que se aproximar demais.
Então os morcegos jovens precisam ficar atentos. Os jovens aprendem o básico durante a primavera e o verão, e então o clima fica mais frio. Quando o outono e o inverno se aproximam em março e abril, eles ainda não são aviadores experientes, mas já conseguem voar. É hora da colônia inteira se mudar para o acampamento de inverno ao norte. Morcegos frugívoros como essas raposas voadoras são espécies importantes, desempenhando um papel-chave no ecossistema de qualquer lugar que habitam ao redor do mundo. Sem esses voadores peludos, a polinização e a dispersão de sementes de espécies de árvores estaria em perigo. Seja no coração do parque urbano ou em distantes florestas, esses mamíferos voadores são vitais para a continuidade da beleza e diversidade da paisagem australiana. E não importa quanto barulho eles façam.